Nero incendiou Roma. Hitler matou milhões de seres humanos. Milhões. Vários tipos de seres humanos por uma questão racial. Stalin matou o quê? 50 milhões? Afinal de contas, toda autoridade é constituída por Deus? Você vai saber disso daqui para frente. Pois é, um bocado de gente está falando que toda autoridade é constituída por Deus, entendendo que o apóstolo Paulo, ao dizer isso em Romanos 13, estava dando aval para qualquer governante, para qualquer tipo de governança. De fato, o que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, é que o princípio de autoridade vem de Deus. Então, por exemplo, numa democracia, a autoridade pertence ao povo e só em nome do povo pode ser exercida. A outra coisa que o apóstolo Paulo dizia é que a autoridade não pode fazer qualquer coisa por qualquer vontade, que a autoridade só pode se movimentar diante de um motivo. Motivo. E quem define o motivo? Quem define o motivo é a Constituição, é a lei. A lei. É ela que diz o que motiva quem está constituído como representante da autoridade do povo. Não pode fazer o que dá na telha. Tem de fazer segundo a lei. Isso se chama Estado Democrático de Direito. O apóstolo Paulo também disse que a autoridade é ministro de Deus para o bem. O bem de quem? Do cidadão. Quem é que define o bem? Ora, quem define o bem é a Constituição. Então, toda autoridade provém de Deus. O princípio de autoridade vem de Deus. Agora, a autoridade se submete primeiro a Deus. Por exemplo, se tivesse uma Constituição que sonega água para quem tem sede, que sonega comida para quem tem fome, que sonega direitos para o forasteiro, para aquele que chega precisando ser acolhido, o refugiado, que sonega casa, que sonega educação, que sonega transporte, ou seja, que deixa o ser humano nu, sem condições de sobreviver, que sonega saúde, que sonega hospital, médico, remédio, que sonega dignidade para quem está sendo recuperado por ter quebrado a lei. Se tivesse uma Constituição que sonegasse tudo isso, nós cristãos teríamos de pedir uma Constituinte. Uma Constituinte que de fato obedecesse Deus. E Deus quer água para quem tem sede, comida para quem tem fome, hospital para quem está doente, ressocialização para quem cometeu um delito, abrigo ao refugiado. Deus quer isso. Então a primeira coisa que a autoridade precisa saber é que tem que estar submissa a Deus. E estar submisso a Deus é ter políticas públicas que cuidem disso tudo. Tá certo? Segundo, estando numa democracia,
a autoridade é o povo. Por isso, o povo tinha de pedir uma constituinte submissa a essa gama de valores e de necessidades humanas. Terceiro, seja quem for que assuma a autoridade, assume em nome do voto para cumprir a lei, a Constituição, para fazer o bem. Só pode agir movido por um motivo: o Estado democrático de direito. Você vai saber mais disso daqui para frente. Então, eu tenho ouvido aí direto, e certamente vocês também, que é essa história de não tem de ser submisso à autoridade, submisso à autoridade. A minha tese, vocês viram, é de que a autoridade provém de Deus e é exercida pelo povo, agora é detida pelo povo, só pode ser exercida em nome do povo. E inclusive é muito interessante, né? Porque no passado estava todo mundo batendo na presidenta sem dó nem piedade, aliás, de forma desrespeitosa, e aí não tinha de ser submisso à autoridade. Agora tem. Quer dizer, isso parece uma brincadeira de muito mau gosto, né? Então, o que vocês acham? Como é que é esse negócio? A autoridade é do povo? Porque eu me lembro muito bem que nas Escrituras Deus sempre preservou por deixar a autoridade na mão do povo, que ele queria os juízes e não o rei. Tá certo? Depois, quando a igreja foi eleger os diáconos, quem elegeu foi o povo, não foram nomeados pelos apóstolos. Como é que é isso na Idade Moderna? Alguém disse que o reino de Deus é uma ditadura. Só que o ditador é bom. Uhum. E aqui, na caminhada de fé, na revelação bíblica, a democracia foi uma conquista da fé cristã. Nós conquistamos esse modelo onde o rei não é a lei é que é o rei. Quem manda é a lei. E mesmo quando tem a lei, a gente precisa ver se ela é justa, se ela é digna, se ela valoriza o ser humano e, como falamos em outro programa, se valoriza o planeta também. Uhum. Eu nunca esqueço que a escravidão era legal. Pois é, a lei só O apartheid era legal. É verdade. A prisão e morte dos judeus era legal. Tudo estava dentro da lei. Mas essa lei, segundo a gente já ouviu com o Martin Luther King, a gente não só pode resistir a ela, como deve. Tem uma hora para desobediência contra a injustiça da lei ou do governante. Então, Romanos 13 não se presta a dizer que qualquer governante pode fazer o que quiser e a gente tem que abaixar a cabeça, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Ele diz que tem de ter motivo, e o motivo é a lei. Como que você trabalha isso? É um imperativo, realmente, de submetermos às autoridades constituídas, mas essas autoridades são autoridades que devem agir como a serviço de Deus. O termo lá é diáconos, né? Servir a Deus para fazer justiça. Então, o diácono, lá no Novo Testamento, ele servia ao povo, em nome de Deus. Ou seja, ordenado por Deus, eleito pelo povo, que isso é interessante, né? Porque o diácono é uma instituição divina, mas quem elegeu o diácono foi o povo, tá certo? E o elegeu em nome de Deus para servir ao povo. Inclusive, era para que houvesse justiça, não é isso? Exatamente. Porque as mulheres de origem grega estavam sendo preteridas, esquecidas, e aí os apóstolos disseram, então elejam diáconos. Então eles foram eleitos em nome de Deus, mas eleitos pelo povo, para fazer um serviço para que houvesse justiça e igualdade entre as pessoas. Então,
nesse caso, como você estava falando aí do diácono, então você está dizendo que o povo elege o governante como a primeira igreja elegeu os diáconos. E para isso a igreja teve critérios para que aqueles diáconos fossem eleitos. E será que esses mesmos critérios a igreja tem? E tinha um programa de governo, né? Existe. Tinha um programa de governo, verdade. tinha um programa, Verdade. atender os órfãos, as viúvas, Exato, tinha um programa, tinha um programa. Exato, exatamente. E a igreja, nesse momento, infelizmente, ela não tem olhado para os critérios. Ela tem se preocupado com aquilo que vai trazer de benefício para a sua instituição, e não aquilo que vai beneficiar a população. Então você está dizendo que os evangélicos, na sua maioria, votaram mal, então. Exatamente. Então, ao invés de Muito votar, muito mal. ao invés de votar num diácono, votou num opressor, Exatamente. Em alguém que não respeita a Constituição. que não respeita a Constituição. Não, que vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, daqui a pouco quebrou tudo. Infelizmente não foi a partir de uma consciência, mas a partir de sentimentos. E não nada bons. Botaram com o fígado, né? Exatamente, é essa a expressão, voltaram com o fígado. Esse camarada que você citou disse que o reino é uma tirania. Na verdade é reino, né? É reino, O reino é orgânico, o rei é orgânico, né? E mesmo o rei Jesus, ele não fazia nada sem se submeter ao Pai, certo? Ele dizia isso, a palavra que eu digo, as obras que eu faço são do meu Pai. A grande democracia é a Trindade, né? Exatamente, a grande democracia é a Trindade. É a Trindade. É a Trindade. Eu lido muito com esse tema, Ari, William, porque eu tenho um envolvimento com o movimento de moradia. MTST, sabe que eu fiquei um tempo lá na ocupação. E tenho, a frente de evangélicos está bem envolvida com isso. E o tempo todo, eu fui recentemente a um programa e tinha lá um pastor, um irmão, defendendo que não podia entrar no terreno porque é desobedecer a autoridade, é desobedecer a lei. Eu falei, não se trata disso. Na verdade, nós estamos querendo que cumpra a lei. Exatamente. Porque a Constituição dá o direito de moradia. E mais do que a Constituição, nós temos o Estatuto da Cidade, que, se cumprido, ninguém precisava ocupar terreno nenhum, nem nenhuma fazenda no campo. E tem a função social da terra, A função social, é lei. Que a Constituição tá reza, lá. né? Então, o que nós estamos cobrando não é para desobedecer a autoridade, que é a lei. Nós estamos cobrando para que a lei se cumpra. Nesse caso, porque ela é justa. Seja, é a chamada autoridade que está desobedecendo a lei. Exatamente. Então a gente vai lá para deixar claro para a autoridade que ela tem de ficar debaixo da lei. Exato. E se ela ficar debaixo da lei, todo mundo vai morar, porque moradia é um direito. É um direito. E é assim que Jesus quer. Estava nu, né? E interessante. E olha a crise. Camisa, de roupa e de casa. Olha a crise. Nos movimentos de moradia, 50%, 60% são evangélicos. É verdade. Mas são pobres. E a pobreza não faz acepção. Não faz não escolhe religião. Não escolhe religião. Só que quando eles vão para suas comunidades, eles têm que esconder que participam do movimento. O que você acha que o pastor devia dizer, então, para o irmão que vai participar de um movimento por moradia? Voltando só um pouquinho, eu entendo que toda vez que o governo ou a autoridade, ela então não exerce a justiça, ou seja, ela não obedece os desígnios de Deus, né, o que é o seu papel, ela se torna ilegítima. Perante Romanos 13, ela perde a sua legitimidade. Não, se ela não ela vai perder porque a partir daquele momento ela está usurpando a autoridade divina. Porque ela não está mais exercendo a função que ela deveria exercer. Ela não cumpre mais o seu papel, enquanto deveria ser moderadora da justiça, de trazer a equidade. Então, a partir daquele momento, ela não tem mais legitimidade para exercer. É o que nós estamos vivendo, né? Exatamente. E quando nós estamos falando de Brasil, né, a nossa República Federativa é um Estado de Direito, pelo menos deveria ser. É um Estado de Direito. E nós vemos que a autoridade máxima na República Federativa do Brasil é a Constituição.
Não é o legislativo, não é o judiciário, não são governadores, não são prefeitos, é a Constituição. E quando olhamos a nossa Carta Magna, nós vemos que ela tem a finalidade. O artigo 3, até anotado aqui, diz que, ela existe para quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza. Isso é Constituição. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Estou lendo aqui a Constituição, artigo 3. Então, quando o presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, magistrados, judiciários negligenciam a Constituição, eles perdem a legitimidade. Então, nós estamos sob um governo ilegítimo? Estamos, sem dúvida. Bom, então o que o crente deve fazer se a gente está sob um governo que diz que é de Deus, mas agora desobedece à lei e se tornou ilegítimo? Você vai saber isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fizemos uma pergunta no bloco anterior, que é o que a gente faz quando a gente entende que o governo se tornou ilegítimo porque não cumpre a Constituição. O que a gente faz? Eu acho que uma das coisas é o que a frente está fazendo. A frente surgiu a partir... A frente que você diz é a frente de evangélicos, a frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Com quem você está conversando agora. Exato. Surgiu a partir de um golpe institucional, jurídico, que tirou uma presidenta eleita, com mandato legítimo, e que, por questões até ocultas, que a gente não consegue saber... Porque crime mesmo não tinha nenhum. Não tinha nenhum. O que ela fez? Está sendo inocentada a cada momento. Aí surge a frente e começa a resistir. E resistiu a Temer e vai resistir agora também ao senhor Bolsonaro. Vamos resistir. Por quê? Em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Ele está... Quando ele quer desmatar, quando ele quer acabar com as reservas indígenas, quando ele acaba com os direitos dos trabalhadores, quando ele destrói a Previdência, quando ele arma a população, isso não é de Deus. Não. Isso não é de Deus. O que você acha? Uma das principais responsabilidades das autoridades, segundo a Bíblia, né, quando nós lemos, é agir especialmente em favor dos fracos, dos oprimidos, dos desamparados. E, infelizmente, a autoridade que nós temos, as autoridades, não apenas do governo federal, mas muitos governos estaduais e até municipais, nós temos visto... E o judiciário? E o judiciário? Infelizmente, eles estão auxiliando os opressores. É isso mesmo. Aí configura ainda mais a questão da... Então, você leu o artigo 3 da Constituição. Então, o que você está dizendo é que essas autoridades que deveriam estar submissos à Constituição estão desrespeitando-a. Exatamente. E como? É polêmico, pode gente que não gostar, mas o fato de ele estar aparecendo agora o judiciário, a tal República de Curitiba, o quanto fez desrespeitando a Constituição para tirar da disputa presidencial o candidato melhor colocado. Pois é. Fez e está aparecendo. E daqui Isso a pouco... crime, né? Isso é crime. Isso é crime. E é fato, e a história vai sempre... Vai. A história não perdoa. Não, a história vai ser não podemos nada contra a verdade. É isso aí. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Tudo é pela verdade, nada podemos nada pela contra a verdade. É verdade. Então, o irmãozinho e a irmãzinha lá, o que faz agora? Orar já ora, espero, não é? Espero, a Bíblia né? diz que é para orar, a gente ora, porque orar, além de tudo, é um privilégio. Uhum. Mas, além da oração, que agora tem de ser, Senhor, tem piedade de nós. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Além da oração, o que dá para fazer?
Isso que você falou da frente. Uhum. E aí, vai para a oposição, não vai, protesta, participa das manifestações. O que a gente faz? Nossa posição sempre pensa onde é que Deus estaria. É. Onde é que Deus está? De que lado Deus está? Jesus Então, estaria com uma placa na Eu na mão. diria uma coisa de não fazer. Não fazer o que foi feito contra a presidente Dilma e também com o ex-presidente Lula. O desrespeito. Nada de desrespeito. Não vamos desrespeitar. Eu sou contra o cara, não gosto dele, a política dele, a linha dele, mas não vou desrespeitar. Não vou para o Maracanã e vou xingar. Não vou colocar na rede social coisas que não tenham a ver com a política em si. Então, eu acho que esse modelo gentil nós temos que ter, porque é o que você falou, o que Romanos 13 tem a ver com o princípio da autoridade. Isso. Então, o cara foi eleito, mal eleito, com voto errado, mas foi eleito. Agora, vamos fazer oposição. O tempo inteiro. Vamos dizer o tempo todo, estamos aqui. Ó, daqui não passa daqui. E juntando, Olha a lei. Olha a lei, olha a lei, Constituição. olha a lei. Exatamente. Não vamos deixar passar daqui, não. E juntando gente para isso. Tinha Cada que vez- fazer um cartaz com esse artigo 3 da Constituição, né? E tem gente que acha que foi o Marx que escreveu, mas não é. Eu acabei de ler a Constituição. Não foi nenhum livro comunista. É simplesmente a Constituição baseada muito nas Escrituras. É. Agora, Fala claramente, de Jesus em Mateus 25. Né? claramente é um movimento para tirar essas coisas da Constituição. Para mudar a Constituição, para torná-la não a Constituição Cidadã de 88. Estão querendo rasgar essa Constituição. Que é o que o Legislativo tem feito já faz tempo. Faz né? tempo, faz tempo. Parece que os caras retalharam a Constituição, estão tentando tirar. Maior exemplo disso é a reforma trabalhista E da Previdência. e da Previdência. Previdência, então, você que está sonhando em se aposentar, esquece. Esquece, não vai se aposentar de jeito nenhum. Olha, e é engraçado, porque a Bíblia apresenta Deus como um trabalhador, não é? Isso. Em 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou. Então, até Deus achou que tinha de ter aposentadoria, né? Mas o diabo Pois trabalha é, também, mas viu? O diabo trabalha para acabar com a aposentadoria de Deus, Exatamente, o né? diabo trabalha também. É verdade. É verdade. Agora também está trabalhando para acabar com a nossa, né? Exatamente. Então, esse negócio é muito complicado. A gente, como que a gente faz? Por exemplo, eu sou pastor. Eu estou lá na minha igreja local. Eu vou pregar hoje sobre Mateus 25, quando Nossa. Jesus diz que vai julgar todas as nações, reúne todo mundo e começa o julgamento dele. E começa dizendo, olha, eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estava forasteiro, estrangeiro, vocês não me receberam. Era refugiado, vocês não me receberam. Eu estava nu, estava sem casa, sem transporte, sem trabalho, sem escola, sem nada que me ajudasse a sobreviver. E vocês não me vestiram. Ou seja, vocês não fizeram escola, vocês não fizeram casa, vocês não arranjaram trabalho, vocês não arranjaram transporte, vocês não me vestiram. Eu estava doente, vocês não foram me visitar. Eu fiquei lá, sem remédio, sem médico, sem cirurgia, sem hospital, sem medicina preventiva, sem nada. Até os cubanos vocês me mandaram embora. Vocês acabaram com os mais médicos. Vocês me deixaram sem nada. Além disso, eu estava preso e vocês, ao invés de me ressocializarem, vocês foram se vingar de mim, tornaram a minha vida um inferno, esperando que eu saísse de lá para fazer o céu. Então isso é absolutamente contra. Tudo isso é contra Jesus. O que eu falo para o povo? Não é só contra Jesus. Você, ao agir assim, você está demonstrando que não conhece Jesus. Ele fala, e que ele nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês. Eu não conheço vocês. Vocês não chegaram perto dessa gente que eu queria que vocês chegassem.
Então eu não conheço vocês. Vai pro fogo É, eterno. vai embora, velho. Vai pro fogo eterno aí. No início da vocês nossa... que sempre praticam iniquidade. É. Não é essa a fala de Jesus? No início da nossa conversa, nós falamos que os diáconos tinham eles tinham uma diretriz para que, aliás, as pessoas que escolheram os diáconos, né, os cristãos, os primeiros cristãos, ao escolherem os diáconos, eles obedeceram algumas Fantástico diretrizes. isso, hein? E agora? Primeiro lugar onde teve uma eleição livre. Foi Exatamente. A primeira previdência social foi ali. Primeira É verdade, social. verdade. Não, Verdade. e gente, homens e mulheres votando. É. Um negócio impressionante. Isso é o quê? 2 milênios atrás? 2000, Estava 1.800 anos à frente da humanidade. Houve, então, algumas diretrizes. E nós vemos que Mateus 25 são diretrizes que eu, particularmente, toda vez em que eu vou eleger alguém, toda vez que eu vou votar, eu vou olhar para esse perfil. Eu vou para Mateus 25 e vou olhar para o candidato. Eu vou olhar... Isso é uma coisa que eu, pastor, já devia fazer, né? É. Bom, Então- irmãos, quando vocês forem votar, tem de ler a Bíblia. Isso. Lê Mateus 25. Ou seja, Lê Mateus 25. Ou seja, a nossa orientação, a igreja não pode ser simplesmente um curral eleitoral. Ela Exato. não pode ser um curral eleitoral em que, eu estou aqui apresentando meu candidato. Na realidade, eu devo demonstrar o que, para a minha igreja, eu como pastor, eu tenho que levar consciência para a minha igreja de que haverá um julgamento para a minha nação. Então E existe você vai uma apresentar responsabilidade. critérios. Exatamente. Critérios. Você vai votar, ó, os critérios são esses aqui. É isso aí. Você tem de olhar para essas necessidades que Jesus apontou. Exatamente. Então eu poderia dizer como pastor na pregação, irmãos, hoje eu vou mostrar para vocês os critérios de Jesus para que uma nação seja justa, que Isso. seja governada tendo em vista a Isso. igualdade, a justiça, que é o que você leu na Constituição. Boa essa Exatamente. Constituição, hein? Os Ótimo. caras estão querendo Excelente. acabar com essa Constituição por quê? Excelente. Então, o que vocês concluem aí? Qual a palavra de sabedoria? Eu acrescentaria só o seguinte, nós estamos no nível, como o William colocou, que a gente precisa ensinar a igreja como se vota, à luz da Bíblia, Mateus 25, por exemplo. Mas mais do que a igreja, nós temos que ter consciência da nação. Temos que falar para o país. Os que não estão em igreja nenhuma, nem evangélica, nem outra, também estão votando errado. Também estão envolvidos nessa cultura autoritária e que auto-justifica, às vezes, com textos bíblicos mal lidos. E que está na cabeça das pessoas. Então a gente tem que falar para a Aí sociedade. acaba fazendo um governo para rico e não para pobre. Para rico. E aí, Bom. o que vocês acham? Eu lembro do Salmo 72, que é uma oração feita para que Deus toque o coração do rei com justiça. Essa é a ideia do texto, de modo que o rei ele possa defender os aflitos e necessitados. E a oração é essa, para que essa autoridade ela venha a ter essa consciência de justiça. A justiça na Bíblia não é uma imparcialidade cega, não é algo totalmente imparcial, cegamente, mas é uma intervenção que deve se estabelecer. O que é certo, a ideia de justiça, de equidade, de tal forma que os injustiçados eles sejam defendidos, os oprimidos sejam libertos, e aqueles que são fracos tenham a sua voz ouvida. O Provérbios 31, do 8 ao 9, é um conselho desafiador, né, de uma mãe para o rei. Diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Muito bem. Então, se a autoridade for o povo, então essa autoridade foi constituída por Deus. Ponto. Numa democracia como a nossa, essa autoridade foi constituída por Deus. Esse povo agora delega o exercício, o uso dessa autoridade para o que nós chamamos de governantes. Mas estes governantes têm de ser submissos ao povo. E os governantes são submissos ao povo quando são submissos à Constituição. Então, se uma autoridade
não obedece à Constituição, e se a Constituição não obedece às demandas de justiça pelas quais clama o povo, então essa autoridade não foi constituída por Deus. Não se esqueça, meu amigo, Deus não tem título de eleitor. Quem vota é você. Então você tem de saber que, já que quem vota é você, você é a autoridade. E você tem de pensar que Deus quer justiça, igualdade para todo mundo. Então veja lá como você vai votar, porque você pode quebrar a lógica de Romanos 13 e pôr uma autoridade que não foi constituída por Deus. Não faça isso. Não faça isso. Isso está no seu voto. É com você daqui para frente.